Diziam que aquele cavalo já não servia para nada. Velho, fraco, esquecido no curral. Enquanto todos viravam o rosto, o cowboy se aproximou em silêncio, tocou sua testa e percebeu algo que ninguém mais viu. Quando ele sussurrou a Deus, suas mãos começaram a tremer e todos ao redor ficaram em completo silêncio ao entender o que aquele cavalo realmente significava. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. O sol da tarde batia forte no alpendre da casa de Taipa, mas a sombra era fria. Não dá mais para ignorar Severino. A voz de Maria vinha da porta da cozinha, carregada de um cansaço que não era só do corpo. Severino, sentado no banco de madeira, não tirou os olhos do horizonte cor de cinza, onde a caatinga se estendia até onde a vista alcançava. Ignorar o que, Maria? Ele perguntou, a voz um ruído baixo e áspero. O cavalo, Severino, o caramuru. Ela secou as mãos no avental e se aproximou. Ele não come direito. A ração que ele mal toca é dinheiro que a gente não tem. O senhor mesmo disse que o sal do gado está no fim. E o remédio para a cólica do novilho? De onde vai sair? Severino continuou olhando para longe. Seus dedos, calejados e finos, começaram a acariciar o cabo da faca presa na sua cintura. Era um movimento automático, que trazia um pouco de calma. Ele come pouco, disse Severino finalmente. Pouco é dinheiro pouco, Severino. E dinheiro pouco é conta que não fecha. Maria cruzou os braços. Zé Paulo falou comigo. Ele ouviu na vendinha do seu Chico que o homem do frigorífico em Juazeiro está comprando animais. Para outros fins. Nem é para trabalho. Dão um valor que pagaria o mercado do mês. No instante em que ela terminou a frase, Severino se virou para ela. O movimento foi lento, mas seu olhar era pesado e direto. A cor da terra molhada de seus olhos parecia ter escurecido. Não se vende um irmão, Maria. Ponto. Ela suspirou, uma mistura de frustração e pena. Severino, ele é um cavalo velho e doente. Ele sofre ali naquele curral, parado o dia inteiro. Pode ser uma bondade. A bondade é deixar ele morrer no lugar dele. No lugar dele, Maria, comigo. Severino voltou a face para o horizonte. A conversa para ele tinha terminado. Maria balançou a cabeça. Sabia que aquela muralha de silêncio tinha caído. Ela olhou para o marido, para as costas tensas sob a camisa xadrez desbotada, e seu coração apertou. Ela não estava tentando ser cruel. Ela só estava vendo o telhado que precisava de conserto, a conta do moinho de milho, o olhar ansioso do filho. Cantarolou baixinho, quase sem perceber, um pedaço de uma cantiga antiga, enquanto voltava para dentro de casa. Era seu refúgio. Dentro, na pequena sala com poucos móveis, Zé Paulo estava sentado no sofá desgastado, com um fone de ouvido pendurado no pescoço. A tela do celular iluminava seu rosto jovem. O sinal era um fantasma ali no sertão, aparecendo e desaparecendo. Mas ele ficava horas tentando capturar um pedaço do mundo de fora. Ele não quer, né? Zé Paulo perguntou sem levantar os olhos da tela. Maria se sentou pesadamente numa cadeira. Seu pai tem um coração grande, filho. Só que ele guarda tudo no lugar errado. Lugar errado é aquele curral, Zé Paulo disse, e havia uma faísca de raiva na sua voz. Gasta água, gasta comida, gasta tempo. E para quê? Para o velho ficar olhando para a parede. Ele finalmente desbloqueou o celular. A professora Helena mandou uma mensagem no grupo da escola. Falou de novo do processo seletivo para a escola técnica em Salvador. As inscrições abrem mês que vem. Os olhos de Maria brilharam por um segundo, um brilho de esperança que logo foi ofuscado pela preocupação. É uma oportunidade, Zé. É a oportunidade, ele corrigiu, levantando-se. Era magro e alto e parecia ocupar um espaço inquieto no cômodo pequeno. Mas como? A passagem só de ida custa o que a gente não tem. E aí? Vou morar onde? Como vou me manter? É só sonho. Sonho bobo de quem nasceu no meio do nada. Ele chutou o ar com o pé frustrado. E a solução está lá fora, mugindo de fraqueza, e o velho não enxerga. Zé Paulo, fala com respeito do seu pai, Maria disse, mas a repreensão saiu fraca. Ela entendia a angústia dele. Ela também tinha sonhado, muito tempo atrás, com uma casa de alvenaria, com um médico perto, com uma estrada pavimentada na porta. Respeito é ele pensar na gente. Só pensa naquele cavalo e nessas terras secas. A voz de Zé Paulo subiu um pouco. Ele prefere um animal moribundo ao futuro da sua própria família? Baixe a voz, Maria pediu, olhando apreensiva para a porta. Seu pai.
Mas Severino já não estava mais no alpendre. Ele havia escapado do peso daquela conversa, como sempre fazia. Pegou seu chapéu de couro, aquele que era quase uma parte do seu corpo, e desceu os degraus de terra batida em direção ao curral. O sítio Esperança não era grande. Umas poucas cabeças de gado magras, um pequeno roçado de milho e feijão que brigava com a terra árida, a casa simples e os cercados de madeira e pedra. Tudo herdado do pai. Tudo o que ele conhecia. O sol, agora começando a inclinar, alongava as sombras dos pés de Mandacaru. O ar era quieto, só cortado pelo vento quente e ocasional. Severino se aproximou do cercado de madeira que fazia o curral. E lá, na sombra mais profunda, estava Caramuru. O cavalo alazão estava de pé, mas sua cabeça pendia baixa. Seu pelo, que outrora teve o brilho do cobre sob o sol, agora parecia opaco e empoeirado. As costelas desenhavam linhas salientes sob a pele. Quando ouviu os passos familiares, Caramuru ergueu a cabeça com um esforço visível. Seus olhos grandes, escuros e úmidos encontraram os de Severino. Era como se um fio de paz entrasse no peito apertado do vaqueiro. Todo o resto, a voz preocupada de Maria, os olhos cheios de fogo de Zé Paulo, o peso das contas afastou-se um pouco. "E aí, camarada?" Severino murmurou, passando o braço pela cerca de madeira. Caramuru não se moveu, mas suas orelhas giraram suavemente na direção da voz. Severino abriu o portão do curral e entrou. O chão era de terra batida, marcado pelos cascos de uma vida inteira. Ele se aproximou e colocou a mão direita, áspera e gentil, na testa do cavalo, entre os olhos. A pele era quente e macia. "Todo mundo te acha um peso", sussurrou Severino, mais para si mesmo do que para o animal. "Só eu sei que você carrega o peso de uma vida inteira, minha vida." Caramuru pareceu afundar um pouco mais no toque. Ele fechou os olhos por um longo instante. Severino ficou ali, imóvel, a mão na testa do amigo, os olhos perdidos em um ponto qualquer do pasto seco além da cerca. Ele não precisava de palavras com Caramuru. O silêncio entre eles era completo, cheio. Ele se lembrou de chegar naquele mesmo curral, menino ainda, e ver o potro vermelho, inquieto e forte, sendo domado por seu pai. Se lembrou da primeira vez que montou nele, a sensação de poder e parceria. 30 anos. Mais da metade da sua vida. Um ruído vindo da casa o fez piscar. Zé Paulo saiu pela porta dos fundos, de mochila nas costas, e começou a andar em direção à porteira que levava para a estrada de terra. Ia para a aula noturna na cidade vizinha, a 5 quilômetros dali. Severino o viu ir, sem se virar, mas acompanhou a figura magra do filho até ele desaparecer na poeira da estrada. Um nó se formou na sua garganta. Ele queria dizer tantas coisas. Queria dizer que entendia o sonho, que tinha medo do mundo lá fora para ele, que a terra era dura, mas era segurança, que um homem sem sua terra era como uma árvore arrancada, condenada a secar. As palavras, porém, sempre travavam. Achava que amor era providência e proteção silenciosa. A tarde foi se findando. Severino fez seu trabalho. Verificou os bebedouros escassos, olhou o gado, consertou um trecho de cerca que estava fraco. Trabalho físico simples, era uma linguagem que ele dominava. Enquanto trabalhava, via Maria pendurar roupa no varal, seu corpo movendo-se com uma economia prática de gestos. Ela olhou para ele algumas vezes, mas ele desviou o olhar. Não era por indiferença, era porque nos olhos dela ele via o reflexo de todas as suas falhas, de todas as contas não pagas, e isso doía mais do que o sol do meio-dia. Quando o sol começou a se esconder, tingindo o céu de laranja e roxo, a família se reuniu para o jantar. Era uma mesa silenciosa. O ruído dos talheres de alumiano parecia alto. O feijão com arroz e a farinha eram simples, mas feitos com as mãos de Maria. Foi Zé Paulo quem quebrou o silêncio. "O senhor pensou no que a mãe falou hoje?" Ele perguntou direto, olhando para o prato. Severino mastigou lentamente. "Pensei. E nada." Zé Paulo soltou um ar pelo nariz frustrado. "É isso então, ficar aqui, ver tudo piorar, até não ter mais o que vender, até o senhor ter que vender o sítio por qualquer merreca." "Zé Paulo," Maria advertiu, "é a verdade, mãe. O senhor Ramiro não vai esperar para sempre. A oferta dele é boa, dá para começar de novo na cidade. O senhor podia arrumar um emprego, a mãe também. Eu podia estudar de verdade." Suas palavras saíam em um fluxo, cheias do futuro que ele tanto via através da tela fraca do celular. Severino colocou o garfo no prato. O barulho foi seco. "O sítio não está à venda." "Por quê?" "Por causa do seu pai?" "Seu pai já se foi, pai."
A gente está aqui, vivos, precisando de coisas. A terra é a nossa raiz, Zé Paulo. Severino repetiu a frase que ouviu a vida toda, mas na sua boca soou vazia. Só um ditado gasto. Raiz em terra seca não segura ninguém. Zé Paulo rebateu, levantando-se da mesa. Só prende. Ele pegou o prato e levou até a pia, com movimentos bruscos. Sem olhar para trás, foi para seu quarto. A porta fechou com um baque baixo. Maria olhou para Severino. Ele tinha os olhos fixos na mesa de madeira, como se estivesse estudando os veios da madeira. A mão esquerda estava no colo, os dedos apertando o joelho com força. Ele não está errado em querer mais, Severino, ela disse suavemente. O amor não paga o mercado. Precisamos de uma solução, não só de silêncio. Severino levantou os olhos e os encontrou com os dela. Ele viu a preocupação, o cansaço, o amor, e viu também uma distância que não estava ali antes, uma distância feita de palavras não ditas e medos não compartilhados. Eu vou resolver, ele disse, a promessa soando frágil até para seus próprios ouvidos. Como? A pergunta de Maria foi um sopro. Ele não soube responder. Em vez disso, se levantou e saiu. Foi direto para fora, para o alpendre escuro. A noite no sertão era profunda. O céu um manto negro salpicado de milhões de estrelas. Ele sentou no banco e, por puro instinto, tirou a faca da bainha na sua cintura. Começou a passá-la devagar e metodicamente na pedra de amolar que ficava num vão do batente da porta. O som ritmado, chiim, chiim, preencheu o silêncio. Era seu ritual. Enquanto afiava a lâmina já afiada, seus pensamentos se acalmavam um pouco. Mas hoje, a calma não vinha. O olhar de Zé Paulo, cheio de acusação, queimava nele. As palavras de Maria ecoavam, e a imagem de Caramuru, quieto e frágil no curral, era um peso constante no seu peito. Depois de um longo tempo, ele guardou a faca. A noite estava avançada. A luz do quarto de Zé Paulo já estava apagada. A lamparina na cozinha, onde Maria arrumava tudo para o outro dia, ainda brilhava fracamente. Severino não conseguiu ir para dentro. Seus pés o levaram como uma bússola apontando para o único norte que lhe restava, de volta ao curral. A lua, quase cheia, iluminava a cena com uma luz prateada e fria. Caramuru estava deitado agora, uma massa escura e imóvel na sombra. Ao ouvir Severino se aproximar, ele tentou se levantar, as patas dianteiras escorregando um pouco na terra. Não, fica aí, companheiro, fica, Severino disse. A voz um murmúrio áspero na escuridão. Ele entrou no curral e se sentou na terra, encostando as costas na cerca de madeira, bem ao lado da cabeça deitada do cavalo. Caramuru soltou um suspiro profundo, um som que parecia vir das profundezas de seus anos. Depois, com uma lentidão que partia o coração, ele esticou o pescoço e apoiou a testa pesada e quente contra o braço de Severino. E ali, sob um céu estrelado no meio do sertão, o vaqueiro e seu cavalo velho ficaram em silêncio. Um silêncio que falava de dívidas e de sonhos, de raízes e de partidas. Um silêncio que era o único lugar onde Severino ainda se sentia inteiro. Enquanto a noite fria envolvia o sítio Esperança, ele só sabia que no dia seguinte, o sol traria de volta todos os problemas. Mas por aquelas horas, ele tinha apenas o calor da testa do seu amigo contra seu braço e a memória de todas as alvoradas que já tinham visto juntos. O amanhecer chegou devagar no sítio Esperança. O céu clareou de um cinza para um azul muito pálido, depois para um laranja fraco. Severino ainda estava sentado no chão do curral, as costas dormentes contra a cerca. Em algum momento da noite, ele tinha adormecido. Caramuru também dormia, ou pelo menos repousava, com a cabeça ainda próxima do braço do vaqueiro. O primeiro som do dia foi o canto de um galo distante. Depois, o farfalhar de Maria mexendo no fogão a lenha. Severino abriu os olhos. Suas juntas rangiam quando ele se moveu. Um protesto silencioso do corpo de um homem de 45 anos que dormiu no chão. Ele olhou para Caramuru. O cavalo tinha os olhos abertos, fitando o vazio da parede de taipa do curral. Mas quando sentiu o movimento de Severino, suas orelhas se viraram, e ele puxou o pescoço para trás com um esforço, levantando a cabeça. "Bom dia, velho amigo", Severino disse, a voz rouca pelo sono e pelo ar seco da noite. Ele se levantou, estalando os ossos, e passou a mão pela garupa do animal. O pelo estava frio. Ele precisava se mexer, começar as tarefas, mas antes ele encheu o balde de água no bebedouro comum e o levou até Caramuru. O cavalo cheirou a água, depois bebeu alguns golpes, poucos.
Cada movimento era lento, calculado, como se gastasse uma energia preciosa. Severino ficou ali, observando. Não era a primeira vez, ele tinha passado milhares de manhãs assim. Mas hoje, a luz do amanhecer bateu nos olhos de Caramuru de um jeito diferente. A luz dourada refletiu na superfície úmida e escura daqueles olhos grandes. E por um instante não foram só os olhos de um animal velho. Eles pareceram profundos, como um poço de memórias. "O que você está vendo, hein?" Severino murmurou, quase sem pensar. Ele se ajoelhou no chão de terra, ficando na altura da cabeça do cavalo. Sem cerimônia, colocou a palma da mão direita na testa lisa de Caramuru, entre os olhos. Era um gesto que fazia desde que o cavalo era um potro. Um gesto de cumprimento, de conexão. Caramuru não se afastou. Pelo contrário, ele pareceu afundar no toque, fechando os olhos por um longo segundo. Quando os abriu novamente, Severino manteve seu olhar. E foi ali, naquela quietude do começo do dia, com o cheiro da terra e do animal no ar, que as lembranças começaram a voltar. Não como pensamentos, mas como sensações vivas que subiam daquele olhar escuro e tranquilo. Ele não viu imagens nítidas, sentiu o calor. Um calor diferente de hoje. Um calor abafado, pesado, que vinha de uma seca que tinha durado 2 anos. A terra do sítio Esperança estava rachada e o gado, magro e desesperado, tinha fugido para encontrar a água. Severino, com 20 e poucos anos, já com a responsabilidade do sítio nas costas depois que seu pai adoeceu, montou em Caramuru. O cavalo não era velho então, era força pura, um alazão brilhante sob um sol impiedoso. "Temos que achar eles, camarada", ele tinha dito, apertando os joelhos no lombo do animal. "Senão, estamos perdidos." Eles saíram no meio do dia. A caatinga era um emaranhado de galhos secos e espinhos. Caramuru parecia saber o caminho, farejando o ar, escolhendo os passos com uma certeza que Severino não tinha. Andaram horas. A sede era uma dor na garganta, até que no fim da tarde, Caramuru parou. Suas orelhas se ergueram. Ele emitiu um baixo ronco e começou a andar mais rápido, puxando as rédeas que Severino segurava com mãos fracas. E ali, numa baixada escondida, estava o resto do pequeno rebanho, em torno de uma poça lamacenta e quase seca. Caramuru tinha os encontrado. Aquele dia salvou o gado, salvou o sítio. A lembrança passou como um calafrio pelas costas de Severino. Ele piscou, ainda com a mão na testa do cavalo. Caramuru continuava olhando para ele, seu hálito quente formando pequenas nuvens no ar fresco da manhã. "Você se lembra, não é?" sussurrou Severino. "Você se lembra de tudo." A próxima lembrança veio com a sensação de solidão. Não uma solidão triste, mas necessária. Eram noites de lua cheia, onde o mundo ficava prateado e silencioso. Severino, jovem ainda, com o coração apertado por alguma preocupação que nem ele mesmo sabia nomear a colheita. O pai doente, o peso da terra. Ele saía andando, mas os pés sempre o levavam até o curral. Em silêncio ele punha o arreio em Caramuru e montava. Não havia destino. Eles simplesmente andavam, pelas trilhas da caatinga, subindo os pequenos morros, com o som único dos cascos na terra dura. Ele falava sozinho nessas horas. Falava dos seus medos, das suas dúvidas. Caramuru apenas andava, suas orelhas viradas para trás, captando a voz baixa do seu homem. Severino tinha certeza de que o cavalo entendia. Naquelas horas, ele não era um vaqueiro, um filho, um futuro pai. Era apenas um homem e seu cavalo sob um céu infinito. A paz daquelas noites entrava nele e fixava as coisas no lugar. Caramuru não dava conselhos, só presenciava. E às vezes isso era tudo o que Severino precisava. A lembrança mais forte veio depois. Esta veio com um senso de urgência, de medo e alegria misturados. Maria estava no quarto, gemendo de dor. A parteira da região, Dona Mercês, estava do outro lado da porteira, a 3 quilômetros de distância, numa casa mais perto da estrada principal. A noite estava escura, sem lua. Chovia fino, o que deixava o chão de barro escorregadio. "Vai ter que ser rápido, Caramuru. Muito rápido", Severino disse, já montado, sentindo o corpo tenso do animal sob ele. Ele não precisou dar comando. Assim que sentiu o peso do homem, Caramuru partiu num trote forte que logo virou um galope seguro. Severino se agarrou às crinas, sentindo o vento úmido bater no seu rosto. Cada galope ecoava na estrada escura. Ele não pensava em nada, só no rosto de Maria, na ansiedade, no medo de perder alguma coisa preciosa. Caramuru não vacilou. Mesmo na escuridão, mesmo no barro, ele manteve um ritmo constante e veloz. Parecia saber a importância daquela corrida.
Quando chegaram na casa de Dona Mercês, Severino pulou do animal antes mesmo dele parar completamente, batendo na porta quase sem fôlego. Minutos depois, ele e a parteira idosa estavam de volta, com ela sentada atrás dele no lombo do cavalo. Caramuru, agora carregando 2, fez o caminho de volta no mesmo ritmo infalível. O suor escorria pelo seu pescoço, misturando-se à chuva fina. Zé Paulo nasceu 1 hora antes do amanhecer. Quando Severino ouviu o primeiro choro do filho, ele saiu da casa e foi direto para o curral. Caramuru estava lá, ofegante, coberto de suor e barro. Severino encostou a testa na do cavalo, os dois exaustos. "A gente conseguiu, parceiro", ele tinha sussurrado, as lágrimas misturando-se à água da chuva no seu rosto. "Obrigado." Agora, tantos anos depois, a mão de Severino tremia levemente na testa do velho cavalo. As lágrimas voltaram, mas eram silenciosas, quentes. Ele viajava naquele olhar e via todos os seus maiores momentos. A luta, a solidão, o amor, o nascimento. Caramuru não era um espectador, era parte de tudo, a testemunha silenciosa e constante de uma vida inteira. Um barulho na porteira o fez piscar rápido, quebrando o feitiço. Ele retirou a mão e se virou. Era Zé Paulo, voltando da aula noturna. O rapaz vinha andando devagar, a mochila nas costas, os olhos no chão. Ele olhou para o curral, viu o pai ajoelhado ao lado do cavalo, e seu rosto fechou. Sem dizer uma palavra, desviou o caminho e entrou em casa pela porta dos fundos. A magia do momento se desfez. A realidade voltou com seu peso familiar. As dívidas, a tensão, o futuro incerto. Severino se levantou, esfregou o rosto com as 2 mãos, limpando os traços das lágrimas. "Temos que trabalhar, hein, velho?" ele disse para Caramuru, a voz voltando ao seu tom normal, contido. Ele saiu do curral e fechou o portão. O dia de trabalho o esperava. Enquanto caminhava em direção ao pequeno galpão para pegar as ferramentas, seus olhos não conseguiam deixar de voltar para o cavalo. Caramuru tinha virado a cabeça lentamente. Não estava mais olhando para Severino, nem para o vazio. Seus grandes olhos escuros estavam fixos, com uma atenção estranha, em um ponto específico na parte de trás do curral, onde a cerca de madeira encontrava um velho muro baixo de pedras, construído pelo pai de Severino há muitas décadas. Era um olhar que Severino já tinha visto antes, mas nunca tinha notado de verdade. Um olhar de espera, de conhecimento, como se ali, naquelas pedras comuns, houvesse uma resposta que o cavalo guardava há muito, muito tempo. Severino não conseguia tirar aquele olhar de Caramuru da cabeça. Enquanto consertava uma cerca mais adiante no pasto, suas mãos trabalhavam sozinhas, amarrando o arame farpado, mas seus pensamentos estavam naquele canto do curral. Por que o cavalo insistia em olhar para aquela parte do muro de pedras? Era só um lugar velho, onde as pedras estavam mais soltas, com mato rasteiro crescendo entre elas. O som de um motor rouco cortou o ar quieto da tarde. Não era o barulho do carro do veterinário, nem da caminhonete velha de seu Chico, da vendinha. Este motor era mais forte, mais novo. Severino ergueu os olhos, a mão fazendo sombra sobre o rosto. Uma caminhonete grande, vermelha e brilhante levantava uma nuvem de poeira na estrada que levava à porteira do sítio. Ele conhecia aquele carro, era de Ramiro Alencar. Uma sensação fria subiu pela espinha de Severino. Ele deixou o alicate de cerca cair no chão e começou a andar em direção à casa. Suas botas pesadas levantavam pequenas poeiras. Ele chegou ao alpendre ao mesmo tempo que a caminhonete parava, o motor ainda roncando por um momento antes de se calar. A porta do motorista se abriu. Ramiro desceu. Era um homem na casa dos 50 anos vestindo uma camisa polo clara e calça jeans nova. Seus botins de couro não tinham uma mancha de poeira. Ele tirou um chapéu de palha com aba larga e sorriu, mostrando dentes muito brancos. "Severino, meu amigo, bom te ver", Ramiro disse, estendendo a mão. Severino olhou para a mão por um segundo antes de apertá-la. O aperto de Ramiro era firme, assertivo. "Senhor Ramiro, não estava esperando visita." "Ah, você sabe, passando por perto resolvi dar um pulo, ver como estão as coisas por aqui." Seus olhos percorreram o sítio rápido, avaliando a casa simples, o curral, a terra seca. O olhar não era de amizade, era de negócio. A porta da casa se abriu e Maria apareceu, secando as mãos no avental. Seu rosto mostrou uma surpresa rápida, seguida de uma cautela profunda. "Boa tarde, senhor Ramiro." "Dona Maria, sempre um prazer. E o jovem Zé Paulo? Estudo, né? Muito bom." Ramiro parecia estar sempre um passo à frente. "Ele está na cidade no curso", disse Maria, sua voz um pouco tensa. "Ótimo, ótimo."
O futuro está na educação. Ramiro virou-se novamente para Severino. Severino, posso falar com você? Um assunto rápido. Severino acenou com a cabeça em direção aos 2 bancos de madeira no alpendre. Os 2 homens se sentaram. Maria ficou parada na porta sem se mexer. Ramiro não perdeu tempo. Severino, você é um homem direto. Eu também. Vou ser claro, estou juntando terras nesta região para um projeto grande. Plantações de grãos. A terra aqui, com irrigação certa, pode dar muito, muito mesmo. O seu sítio Esperança é uma peça-chave. Fica bem no meio. Severino não disse nada. Seus dedos começaram a procurar o cabo da faca na sua cintura. Aquele movimento antigo. Eu sei que a vida no sertão não é fácil. Ramiro continuou, sua voz baixa, persuasiva. Sei das secas, das dívidas. O gado magro. É uma luta diária. Por isso vim fazer uma oferta. Uma oferta que tira você e sua família dessa luta. Ele fez uma pausa, olhando nos olhos de Severino. Eu compro o sítio Esperança. Tudo. A casa, os cercados, a terra, os direitos. Tudo. Eu pago em dinheiro na hora. Vocês saem daqui sem uma dívida no nome. Livres. O ar parecia ter saído do alpendre. Maria segurou a batente da porta com mais força. Qual é o valor? Perguntou Severino, a voz tão seca quanto a terra ao redor. Ramiro sorriu de novo. Ele tirou um pequeno bloco do bolso da camisa e escreveu um número, rasgou a folha e entregou a Severino. Severino olhou para o papel. Seus olhos leram os números. Era um valor maior do que qualquer quantia que ele já tinha visto na vida. Muito maior do que todas as dívidas somadas do mercado, do veterinário, do moinho. Com aquele dinheiro, eles poderiam ir embora. Começar de novo em Juazeiro, ou até em Salvador. Comprar uma casa pequena. Zé Paulo poderia estudar. Maria não precisaria se preocupar com a despensa vazia. Ele sentiu as palavras do papel queimando em sua mão. Levantou os olhos e encontrou o olhar de Maria. Nos olhos dela, ele viu um lampejo de algo. Esperança, alívio, medo. Era difícil dizer. É uma oferta justa, Severino, disse Ramiro suavemente. Mais do que justa, é uma chance para você e principalmente para seu filho. Um jovem inteligente como ele não pode ficar preso aqui brigando com a terra que não quer dar fruto. Aquela última frase foi bem escolhida. Era como se Ramiro tivesse ouvido as discussões dentro da casa. Severino dobrou o papel lentamente. Preciso pensar. Claro que precisa. Ramiro se levantou, acomodando o chapéu na cabeça. Não é uma decisão pequena. Família é tudo. Pense neles. Ele olhou para Maria. Dona Maria, um prazer. Ele acenou com a cabeça e caminhou de volta para sua caminhonete reluzente. Eles ficaram parados em silêncio, ouvindo o motor dar partida, a caminhonete fazer a volta e desaparecer na estrada de terra, deixando para trás um silêncio muito mais pesado do que aquele que existia antes. Maria foi a primeira a se mexer. Ela se aproximou do banco. Severino, qual foi o valor? Ele entregou o papel dobrado para ela. Maria abriu. Seus olhos se arregalaram. Ela levou a mão livre à boca. Meu Deus do céu, ela sussurrou. É muito dinheiro. Severino concordou, vazio. Com isso a gente paga tudo. Tudo, Severino. E sobra para a gente respirar. Para Zé. Eu sei o que sobra para. Ele a interrompeu, levantando-se. O banco rangeu. Ele não coava ouvir a lista de sonhos que aquele papel podia comprar, porque cada sonho naquela lista significava apagar o sítio Esperança do mapa. Significava que a casa onde seu pai nasceu, onde ele nasceu, onde Zé Paulo nasceu, viraria um campo de soja de um homem que nem era da região. Ele desceu os degraus do alpendre e começou a andar sem direção certa. Seus pés, porém, tinham uma vontade própria. Em poucos minutos ele estava de volta ao curral. Caramuru estava no mesmo lugar, deitado agora, e como antes sua cabeça estava virada. Seus olhos escuros, pesados, não estavam fechados em descanso. Estavam abertos, e estavam fixos, com uma paciência infinita, naquele mesmo ponto do muro de pedras atrás dele. Severino parou sem entrar no curral. Ele olhou para o cavalo, olhou para o muro, olhou de novo para o cavalo. O que tem aí, hein? Ele murmurou só para si mesmo. O que você sabe que eu não sei? Mas o cavalo só continuou olhando, guardando seu silêncio de décadas. A tarde seguiu, lenta e quente. Zé Paulo chegou da cidade no fim da tarde. Mal ele entrou em casa, a voz animada de Maria o chamou para a cozinha. Severino, sentado no alpendre, ouviu os murmúrios baixos. Ouviu a voz de Zé Paulo subir de tom, surpresa. Quanto, mãe? De verdade? Olha daqui, olha o número. Um assobio baixo.
Isso é dinheiro de verdade. Isso resolve tudo. Severino fechou os olhos. A porta da cozinha se abriu de repente. Zé Paulo saiu com o papel na mão, seus olhos brilhando com uma luz que Severino não via nele há muito tempo. Pai, é verdade isso? O senhor Ramiro ofereceu tudo isso? É a oferta dele, disse Severino sem abrir os olhos. E o senhor vai aceitar, né? Claro que vai. É a nossa chance. A voz de Zé Paulo era cheia de uma energia contida, quase de desespero. A gente pode ir embora daqui, pagar tudo. Eu posso me inscrever na escola técnica. A gente aluga um lugar perto da cidade. A mãe não precisa mais se matar de trabalhar. Severino abriu os olhos, olhou para o filho. O rosto jovem estava aberto, esperançoso. Era o rosto de alguém que via uma porta se abrir depois de anos trancado num quarto. E o sítio? Perguntou Severino calmamente. O sítio? Zé Paulo pareceu não entender a pergunta. O sítio vira dinheiro, pai. Dinheiro que a gente usa para viver. É isso que importa. A gente não vai passar necessidade nunca mais. Esta terra importa, Severino disse, e sua voz soou mais áspera do que ele queria. Importa por quê? Zé Paulo deu um passo à frente. O papel tremia em sua mão. Porque o avô viveu aqui. Porque o senhor viveu aqui. E daí? Ele está morto. A gente está vivo. A gente precisa de coisas, pai. Coisas de verdade, não de pedras e memórias. Cada palavra era uma facada. Severino se levantou. Você não entende. Não, eu entendo, Zé Paulo gritou, a frustração explodindo. Eu entendo que o senhor prefere essa terra seca e esse cavalo moribundo ao futuro da sua própria família. O senhor está preso no passado e quer que a gente apodreça aqui com o senhor. Zé Paulo. A voz de Maria veio da porta, severa, mas já era tarde. A expressão no rosto de Severino se fechou completamente. Tornou-se uma máscara de pedra. Ele olhou para o filho por um longo segundo, seus olhos castanhos escuros impenetráveis. Então, ele simplesmente se virou e desceu do alpendre. Onde o senhor vai? Zé Paulo perguntou, a raiva dando lugar a uma ponta de frustração. Severino não respondeu. Ele caminhou em linha reta, passando pelo curral, indo além. Ele foi até o pequeno cemitério da família, um cercado singelo atrás da casa, onde duas cruzes de madeira simples marcavam os túmulos de seu pai e sua mãe. Ele não entrou. Só ficou parado do lado de fora, as mãos nos bolsos, olhando para as cruzes. Dentro de casa, Zé Paulo soltou o ar, exasperado. Ele olhou para o papel na sua mão, depois para a mãe. Ele não vai aceitar, vai, por causa desse lugar. Maria se aproximou e pegou o papel das mãos do filho. Ela olhou para o valor escrito. Ele precisa de tempo, filho. Para ele, isso não é só um pedaço de terra. É a história toda dele. E a nossa história, a minha história, a voz de Zé Paulo quebrou. Ela tem que ser aqui também? Presa? Maria não soube o que responder. Ela colocou a mão no rosto do filho. Ele só sabe amar de um jeito, Zé. Um jeito quieto, dá tempo. Mas o tempo, ela sabia, era algo que Ramiro Alencar não daria muito. E a esperança naquele papel era um fogo muito forte para ser ignorado. Lá fora, ao pé do cemitério, Severino olhava para a cruz do pai. O que eu faço? Ele sussurrou para o vento quente. Me diz o que eu faço. A única resposta foi o farfalhar seco de um pé de catingueira próximo. E em sua mente, a imagem teimosa dos olhos de Caramuru, olhando fixamente para um muro de pedras, como se guardasse a única resposta que valia a pena. O dia seguinte amanheceu pesado no sítio Esperança. O ar parecia carregado, não com a promessa de chuva, mas com tudo o que não tinha sido dito na noite anterior. Severino acordou antes do sol como sempre. Ele saiu do quarto em silêncio, evitando olhar para a cama onde Maria dormia de costas para ele. No fogão a lenha, ele preparou um café forte. Enquanto a água fervia, seus olhos se perderam pela janela, vendo a primeira luz clarear o céu atrás do curral. Caramuru já estava de pé, uma silhueta escura e imóvel contra o amanhecer cinza. O som de passos no corredor fez com que ele se virasse. Zé Paulo estava na porta da cozinha, já vestido, com a mochila nas costas. Os dois se olharam por um momento. O rosto do rapaz estava fechado, mas havia uma expectativa nos seus olhos. Ele esperava algo, um sinal, uma palavra, uma decisão. Severino virou-se novamente para o fogão e despejou a água quente no coador de pano. Café está quase pronto, ele disse, a voz rouca pelo sono.
Não vou tomar. Vou pegar carona com o seu Chico para a cidade mais cedo. Tem uma palestra na escola. A resposta de Zé Paulo foi rápida, quase cortante. Severino apenas acenou com a cabeça. Ouviu os passos do filho saindo pela porta dos fundos. E depois o silêncio voltou a ocupar a casa. Era um silêncio diferente do de antes. Antes era um silêncio de companhia, de rotina. Agora era um silêncio cheio de buracos, de coisas quebradas. Maria entrou na cozinha alguns minutos depois. Ela vestia um roupão velho. Sem dizer bom dia, foi direto à despensa e começou a conferir os mantimentos. Meia saca de feijão, um pouco de farinha, o sal quase no fim, o açúcar só um fundo no vidro. Temos que ir ao mercado essa semana, ela disse, mais para as prateleiras do que para ele. Mas não sei de onde vai sair o dinheiro. A conta do gás vence dia 15 e o remédio para a tosse do bezerro. Eu sei, Maria. Severino a interrompeu, servindo o café numa caneca de alumínio. Saber é uma coisa, Severino. Fazer é outra. Ela fechou a porta da despensa com um pouco mais de força que o necessário. O senhor tem a resposta na mão. Literalmente, aquele papel do Ramiro. É dinheiro vivo, é segurança. Severino tomou um gole do café, queimando a língua. O gosto amargo combinava com o gosto da boca. Vender o sítio não é segurança, é desistência. Desistir do quê? A voz de Maria se elevou um pouco. De lutar todo dia? De ver nosso filho frustrado? De dormir preocupada se o gado vai aguentar até a próxima chuva? Isso aqui não é vida, Severino. É sobrevivência. E está ficando cada vez mais difícil. Ele a olhou. Ela estava com os braços cruzados, seus olhos brilhando de uma emoção que ela raramente deixava transparecer. Era desespero. E o Caramuru? Severino perguntou, e a pergunta saiu antes que ele pudesse pensar. Maria soltou um ar de exasperação. De novo o cavalo, Severino? Pelo amor de Deus, é um animal velho, ele vai morrer. Com ou sem a venda do sítio, ele vai morrer. Por que você não consegue entender isso? Porque ele é a única coisa que ainda faz sentido aqui. A resposta saiu como um trovão, a voz de Severino quebrando a sua própria regra de quietude. Ele mesmo pareceu surpreso com a força das palavras. Maria ficou parada, olhando para ele. Seus lábios tremiam levemente. E a gente? Eu e Zé Paulo? A gente não faz sentido? Severino fechou os olhos. Ele tinha falado errado. Sempre falava errado. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você disse. A voz de Maria saiu fria, contida. A única coisa que faz sentido na sua vida é um cavalo, não a sua família. Entendi perfeitamente. Ela virou-se e saiu da cozinha, deixando-o sozinho com o café amargo e a dor aguda de ter magoado a única pessoa que sempre esteve ao seu lado. A manhã de trabalho foi um tormento. Severino tentou se concentrar em consertar uma bomba d'água que lhe estava falhando. Suas mãos, habilidosas com animais e cercas, pareciam desajeitadas com as ferragens e os fios. Ele deixou cair um parafuso na terra por 3 vezes seguidas. A raiva contra si mesmo era um nó quente no seu peito. Ao meio-dia, Zé Paulo não voltou. Maria deixou um prato de comida para ele em cima do fogão, coberto com um pano. Ela mesma não veio almoçar. Severino comeu sozinho no alpendre, sem gosto, ouvindo o silêncio da casa. A única coisa que o chamava era o curral. Era um impulso físico, como a sede. Depois de engolir a última garfada, ele levou o prato até a pia e saiu. Caminhou direto para o cercado de madeira. Caramuru estava na sombra, deitado de lado. Seu flanco subia e descia com uma lentidão que parecia dolorosa. Quando viu Severino, ele tentou se levantar, as patas dianteiras escorregando na terra. Não, fica aí, fica quieto, Severino disse entrando no curral. Ele se sentou no chão, próximo à cabeça do cavalo. Caramuru deitou a cabeça novamente, seus olhos seguindo cada movimento do dono. Severino esticou a mão e começou a acariciar o pescoço magro, sentindo os pelos ásperos e os contornos dos ossos salientes. Ali, naquele cheiro familiar de animal, suor e terra, a pressão dentro do seu peito começou a aliviar um pouco. Aqui ninguém exigia respostas. Ninguém esperava que ele tomasse uma decisão que rasgasse sua vida ao meio. Aqui ele só precisava existir. Eles não entendem, parceiro. Ele sussurrou, inclinando-se para mais perto da orelha do cavalo. Eles acham que é só terra, só um cavalo velho. Eles não sentem o que a gente sente, não lembram do que a gente lembra. Caramuru soltou um suspiro profundo, um ar quente que saiu de suas narinas e moveu a poeira do chão. Seus olhos, como sempre, não se desviavam do rosto de Severino. Era um olhar que absorvia tudo, a dor, a confusão, o cansaço. O que eu faço? A pergunta saiu baixa, carregada de um peso de 45 anos. Se eu vender, eu traio o pai. Traio a minha história,
Traio você. Se eu não vender, eu perco a família. O Zé vai embora com raiva de mim. A Maria já não me olha mais como antes. Ele fechou os olhos. A dor daquela última percepção era a pior de todas. A distância no olhar da esposa era uma paisagem nova e assustadora. Quando abriu os olhos novamente, o olhar de Caramuru tinha se desviado. O cavalo tinha virado a cabeça com um esforço visível. Ele não estava mais olhando para Severino. Estava olhando, com aquela atenção fixa e paciente, para o fundo do curral, para o encontro da cerca de madeira com o velho muro baixo de pedras. Era a mesma coisa. Todo dia, todo momento, o cavalo voltava para aquela direção, como se ali fosse o centro de tudo. Severino seguiu o olhar, observou as pedras. Eram pedras comuns do próprio terreno, empilhadas há muitas décadas. Algumas estavam mais soltas. O mato crescia entre elas. Não havia nada de especial. O que tem aí? Ele perguntou em voz alta, desta vez para o cavalo. O que você está tentando me mostrar? Caramuru apenas olhava. Seu corpo velho e cansado estava imóvel, mas seus olhos estavam vivos, focados. Era um comportamento tão estranho, tão consistente, que começou a criar uma coceira na mente de Severino. Em meio a todo aquele caos, aquele desespero, havia um mistério quieto, um mistério guardado por um cavalo que não podia falar. O resto da tarde se passou na mesma tensão muda. Zé Paulo voltou no fim do dia. Ele entrou em casa, cumprimentou a mãe com um beijo no rosto e ignorou completamente Severino, que estava no alpendre afiando sua faca. O som ritmado da lâmina na pedra, chiim, chiim, era o único som preenchendo o vão entre eles. Na hora do jantar, a mesa era um campo de batalha silencioso. Zé Paulo comia rápido, de cabeça baixa. Como foi a palestra? Maria perguntou, tentando puxar um fio de conversa normal. Foi boa. Falaram sobre cursos de tecnologia em Salvador. Disse que tem bolsa para quem se destaca. Zé Paulo falou dirigindo-se apenas à mãe. A professora Helena disse que com a minha nota no último simulado, eu teria chance. Que bom, filho, disse Maria com um sorriso forçado. Severino continuou comendo. Cada palavra do filho era um prego na tampa do caixão do sítio. Ela disse também que as inscrições começam semana que vem. Zé Paulo continuou. E então, finalmente, ergueu os olhos e olhou diretamente para Severino. Precisa da documentação certinha. E de uma taxa de inscrição. A mensagem era clara. A pressão, sutil e direta. Severino manteve o olhar no seu prato. A gente vê como faz, Zé, disse Maria, sua voz suave, tentando amenizar o golpe. Ver como faz? Zé Paulo deixou o garfo cair no prato com um tinido. Mãe, não tem ver como faz. Ou a gente tem o dinheiro ou não tem, e a gente não tem. Ele olhou de novo para o pai. A não ser que alguém decida que a família é mais importante que um monte de pedras. Severino ergueu a cabeça. O olhar entre pai e filho travou. Era um cabo de guerra silencioso, carregado de anos de amor não expresso e de frustração acumulada. As pedras têm nome, Zé Paulo, Severino disse. Sua voz um fio de aço frio. Tem o nome do seu avô. Tem o meu nome. Tem o seu nome. Eu não pedi para ter meu nome escrito em pedra seca. Zé Paulo explodou, levantando-se da mesa. Eu quero meu nome escrito em um diploma, em um futuro, algo que eu construa, não algo que eu simplesmente herde e carregue como uma cruz. Antes que Severino pudesse responder, ou antes que Maria pudesse intervir, Zé Paulo empurrou a cadeira para trás e saiu da sala. Eles ouviram a porta do quarto dele bater. Maria colocou o rosto nas mãos. Seus ombros tremeram uma vez, mas ela não chorou. Quando levantou o rosto, estava exausta. Até quando, Severino? Até quando a gente vai viver nessa guerra? Ele é nosso filho, ele só quer uma chance. Severino não tinha resposta. Ele se levantou, deixando a comida pela metade, e saiu. Não foi para o curral desta vez. Ele caminhou sem rumo, no escuro, sentindo o peso do mundo inteiro nos seus ombros. A solidão era uma casa vazia dentro dele. E a única criatura que parecia habitar aquela casa com ele era um cavalo velho, cujos olhos insistiam em guardar um segredo enterrado em pedras. A noite passou devagar para Severino. Ele dormiu pouco, virando na cama ao lado de Maria, que permanecia imóvel e distante. Quando o primeiro canto do galo ecoou, ele já estava de pé, vestido no escuro. O dia começava igual a todos os outros, mas algo dentro dele tinha mudado. A discussão da noite anterior, as palavras duras de Zé Paulo, o olhar ferido de Maria, tudo isso se misturava a um novo sentimento, uma curiosidade teimosa.
A imagem dos olhos de Caramuru fixos naquele muro de pedras não saía da sua cabeça. Era um fio de esperança absurdo e lógico, mas era o único fio que ele tinha para segurar. Enquanto tomava seu café sozinho na cozinha silenciosa, seus próprios olhos não paravam de olhar pela janela, na direção do curral. O cavalo já estava de pé e, mesmo de longe, Severino podia ver a pose familiar, a cabeça levemente virada, a atenção voltada para aquele mesmo ponto. Maria entrou na cozinha. Ela evitou seu olhar, foi direto buscar o pote de farinha. Vou consertar a cerca do pasto sul hoje, Severino disse, quebrando o silêncio. Era uma tentativa de normalidade. Tudo bem, ela respondeu sem virar-se. Preciso do alicate grande. Você viu onde deixei? Está no baú do alpendre, acho. O diálogo era mecânico, vazio. Severino terminou o café e saiu. Mas em vez de ir para o galpão buscar as ferramentas, seus pés o levaram direto ao curral. Caramuru o recebeu com um baixo ronco. O cavalo parecia ainda mais magro nesta luz da manhã. Severino entrou e se aproximou. Ele não tocou no animal desta vez. Em vez disso, ele parou ao lado dele e olhou na mesma direção que Caramuru olhava. Era apenas um trecho do muro, com talvez 10 pedras de altura. Algumas pedras na base pareciam mais escuras, como se a umidade tivesse permanecido ali por mais tempo. Havia uma touceira de capim seco crescendo em uma fenda. O que é, camarada? Severino perguntou em voz baixa. O que você quer que eu veja? Caramuru moveu a cabeça lentamente, como se olhasse para Severino e depois de volta para o muro. Seus olhos pareciam dizer: está bem na sua frente. Severino deu alguns passos em direção ao muro. Ele se ajoelhou. A terra ali era mais úmida, talvez por causa da sombra constante do curral. Ele examinou as pedras. Nada de especial. Estendeu a mão e tocou uma delas na altura do seu joelho. A pedra balançou levemente. Ele empurrou com mais força. A pedra do tamanho de sua cabeça se soltou um pouco mais, saindo do lugar. Por trás dela, havia terra solta e algumas raízes finas. Nada mais. Severino soltou um ar de frustração. O que ele esperava encontrar? Um baú de tesouro? Era só um cavalo velho com um comportamento estranho, e ele estava ficando louco junto, procurando significado onde não havia. Ele estava prestes a se levantar quando ouviu passos rápidos se aproximando. Zé Paulo apareceu na porteira do curral com a mochila nas costas. Seu rosto estava fechado. O senhor Ramiro está aqui de novo, ele anunciou, sua voz neutra, mas os olhos ardendo. Está na casa, falando com a mãe. Um frio percorreu Severino. Ele se levantou rapidamente, esfregando a terra das mãos nas calças. Sem dizer uma palavra, seguiu Zé Paulo em direção à casa. Ramiro estava no alpendre, sentado no banco, com uma xícara de café na mão que Maria devia ter oferecido por educação. Ele sorriu ao ver Severino. Severino, bom dia. Espero não estar incomodando muito cedo. O que traz o senhor por aqui? Severino perguntou, dispensando as cortesias. Maria estava parada na porta, seus braços cruzados firmemente. Bom, é sobre minha oferta, Ramiro disse, colocando a xícara no chão. Eu sei que precisa pensar, mas surgiu uma oportunidade de negócio. Preciso dar uma resposta aos meus parceiros até o final da semana. Então, infelizmente, preciso de uma resposta sua antes de sexta-feira. Ele fez uma pausa dramática. A oferta continua a mesma, mas depois de sexta, não posso garantir. A pressão agora tinha um prazo. Severino sentiu o chão tremer sob seus pés. É só até sexta-feira? A voz de Zé Paulo saiu de trás dele, carregada de urgência. Infelizmente sim, jovem. O mundo dos negócios é assim. Janelas se abrem e se fecham. Ramiro se levantou. Pensem bem. É uma chance única para vocês. Ele olhou para Maria, depois para Severino. Até sexta então. E com um aceno, ele caminhou até sua caminhonete e partiu. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Maria foi a primeira a falar. Sexta-feira, Severino. São 3 dias. Eu sei contar, Maria. Ele respondeu, a raiva e a impotência tornando sua voz áspera. E o que a gente vai fazer? Zé Paulo entrou na conversa, seu rosto pálido. Porque se o senhor disser não, eu não fico aqui. Eu não posso. Eu vou embora, pai. Com ou sem a bênção do Senhor. Zé Paulo, Maria exclamou chocada. É a verdade, mãe. Eu não vou afundar aqui. Se ele escolher a terra, ele fica com a terra. Eu vou atrás do meu futuro. Severino olhou para o filho. Os olhos do rapaz estavam cheios de lágrimas de raiva e determinação.
Ele não estava blefando. A escolha agora era catastrófica e iminente. Vendia o sítio e perdia tudo o que era, ou mantinha o sítio e perdia o filho. Sem conseguir suportar aquele olhar, Severino se virou e saiu. Ele ouviu Maria chamando seu nome, mas não parou. Seus passos aceleraram, quase correndo, não para longe da casa, mas em direção a ela, em direção ao único lugar que ainda fazia algum sentido. Ele entrou no curral e fechou o portão atrás de si. A respiração vinha rápida e ofegante. Caramuru, perturbado pelo movimento brusco, deu um passo para trás, instável. "Onde é?" Severino gritou, sua voz quebrando no ar quieto. Ele não estava mais falando com calma. A pressão de semanas, de meses, estava explodindo. "O que você está guardando? Mostra para mim." Ele se jogou de joelhos no lugar onde tinha estado antes, em frente ao trecho do muro. Suas mãos, agora fortes e determinadas pela raiva e pelo desespero, agarraram a pedra solta que tinha mexido antes. Com um grunhido, ele puxou. A pedra saiu completamente, caindo na terra com um baque surdo. Por trás, só havia terra escura e úmida. Severino enfiou a mão no buraco, revirando a terra fria. Nada. Apenas minhocas e pedrinhas. Um soluço de raiva e frustração escapou de sua garganta. Ele estava enlouquecendo. Era isso. A situação tinha quebrado ele. Ele bateu com o punho fechado na parede de pedras, sentindo a dor aguda subir pelo seu braço. Caramuru emitiu um som baixo, um ronco de preocupação. O cavalo se aproximou, mancando, e empurrou o focinho no ombro de Severino. Esse toque gentil, a preocupação muda do animal, foi o que quebrou a onda de fúria. Severino deixou a cabeça cair, ofegante. As lágrimas desta vez vieram sem controle. Ele chorou ali, de joelhos na terra do curral, com a cabeça encostada nas pedras frias, enquanto o cavalo velho permanecia ao seu lado, sua única testemunha. Quando as lágrimas pararam, uma exaustão profunda tomou conta dele. Ele se sentou no chão, as costas contra o muro. Caramuru deitou-se pesadamente ao seu lado com um suspiro que parecia ecoar o cansaço do dono. Severino ficou ali por um longo tempo, em silêncio. Seus olhos percorreram o muro, sem esperança agora. Foi então que ele notou. A pedra que ele tinha removido fazia parte de uma fileira. E na fileira de cima, 2 pedras à direita do buraco, havia outra pedra que parecia diferente. Era do mesmo tamanho, mas sua cor era ligeiramente mais clara, como se tivesse sido recolocada há menos tempo que as outras. Movido por um último impulso, um instinto teimoso, Severino se ajoelhou novamente. Ele alcançou a pedra mais clara e empurrou sua parte superior. Nada. Ele tentou a parte inferior. A pedra balançou. Com as pontas dos dedos ele conseguiu agarrar a borda inferior e puxar. A pedra saiu com muito mais facilidade do que a primeira. Ela não era profunda, e atrás dela não havia terra. Havia um vazio. O coração de Severino deu um salto violento no peito. Ele prendeu a respiração. Com mãos que agora tremiam por um motivo totalmente diferente, ele enfiou a mão no espaço escuro. Seus dedos tocaram em algo que não era pedra nem terra. Era um material áspero, flexível, couro. Velho e ressecado, mas ainda couro. Ele agarrou o objeto e puxou com cuidado. Do espaço atrás das pedras, ele retirou uma bolsa. Uma bolsa de couro simples de formato retangular, fechada por uma tira do mesmo material. Estava coberta de terra, úmida, e pesava mais do que parecia. Severino ficou parado, a bolsa nas mãos, sem saber o que fazer. Ele olhou para Caramuru. O cavalo estava olhando para a bolsa, e então, lentamente, ergueu sua cabeça e olhou para Severino. Naqueles olhos escuros e antigos, não havia mais a expectativa ansiosa de antes. Havia algo diferente, algo como alívio. Como se uma tarefa muito longa tivesse finalmente terminado. O mistério estava nas mãos de Severino. O segredo que Caramuru guardou por anos, talvez décadas, agora estava ali, sujo de terra, pesando sobre suas palmas. De dentro de casa, a voz de Maria chamou, distante. "Severino, o almoço." Ele não respondeu. Ele não podia se mexer. Tudo o que existia no mundo naquele momento era aquela bolsa velha, o olhar tranquilo do seu cavalo e o silêncio absoluto do curral. Severino ficou imóvel, a bolsa de couro velho nas mãos. O mundo ao redor, o curral, a casa distante, o grito de Maria parecia ter sumido. Tudo se concentrava no peso aveludado daquele objeto e no olhar de Caramuru. O cavalo já não olhava mais para o muro. Seus grandes olhos escuros estavam fixos em Severino, e neles havia uma expressão tranquila, quase de descanso. Com movimentos lentos, como se temesse que a bolsa fosse desfazer-se ao toque, Severino se levantou. Ele não olhou para trás. Saiu do curral,
fechou o portão com um cuidado estranho e começou a andar em direção à casa. Seus passos eram pesados, mas não de cansaço. Era o peso daquilo que ele carregava, físico e não físico. Maria estava na porta da cozinha, as mãos na cintura, um olhar de preocupação e irritação misturados no rosto. Severino, eu chamei 3 vezes, o almoço está... Ela parou no meio da frase. Seus olhos caíram sobre a bolsa suja de terra que ele segurava contra o peito. O que é isso? Onde você arrumou essa coisa velha? Ele não respondeu. Passou por ela e entrou na cozinha. A sala estava quente e cheirava a feijão cozido. Ele colocou a bolsa em cima da mesa de madeira com um baque surdo. Zé Paulo entrou na cozinha naquele momento, vindo do quarto. Ele viu a cena. O pai em pé, sério, a mãe parada na porta e uma bolsa de couro antiga em cima da mesa da cozinha. O que está acontecendo? Ele perguntou, sua voz ainda carregada da tensão da manhã. Não sei, disse Maria, aproximando-se da mesa. Seu pai trouxe isso. Onde você achou isso, Severino? Severino finalmente falou. A voz saiu rouca, emocionada. Foi o Caramuru. Ele mostrou. Zé Paulo fez uma expressão de incredulidade. O cavalo mostrou? Pai, pelo amor de... Cala a boca, Zé, Maria cortou, seus instintos a alertando que aquilo era sério. Ela olhou para a bolsa. O que tem dentro? Não sei ainda, Severino disse. Ele puxou uma cadeira e sentou-se à mesa. Suas mãos calejadas e sujas de terra se aproximaram da tira de couro que fechava a bolsa. O couro estava rígido, grudado pelo tempo e pela umidade. Ele puxou com cuidado e a tira se soltou com um rangido seco. Todos prenderam a respiração. Severino abriu a boca da bolsa. Dentro, a luz fraca da cozinha iluminou 2 objetos. Um era um saquinho de pano grosso, amarrado na boca com um cordão de sisal. O outro era um envelope de papel, amarelado e manchado de umidade, dobrado ao meio. Severino pegou o envelope primeiro. Suas mãos tremiam levemente. O papel era frágil, quase se desfazendo ao toque. Com uma delicadeza que nem ele sabia que tinha, ele desdobrou-o. Dentro, havia uma folha de papel pautado, daquelas de caderno escolar. A tinta da caneta, azul, estava desbotada em alguns lugares, mas a escrita ainda era legível. Era uma letra firme, simples, que Severino reconheceu imediatamente. A letra de seu pai. Ele começou a ler em silêncio. Seus olhos percorreram as primeiras linhas e seu rosto, já marcado pelo sol e pelos anos, pareceu envelhecer de repente. Seus lábios se moveram sem emitir som. Uma lágrima solitária escorreu por sua face suja e caiu no papel. Severino, o que está escrito? Maria perguntou, sua voz um sussurro. Ela se sentou ao lado dele, colocando uma mão no seu braço. Ele não conseguia falar. Ele apenas passou a carta para ela, sua mão tremendo. Maria pegou o papel com cuidado. Zé Paulo se aproximou, ficando atrás da cadeira da mãe, lendo por cima do ombro dela. Maria começou a ler em voz alta, a voz falhando desde o início. Meu filho Severino, se você está lendo esta carta, é porque as coisas ficaram difíceis. Mais difíceis do que a terra seca, mais difíceis do que o gado magro. É quando a gente pensa em vender o pouco que tem para correr atrás de um sonho que não é nosso. Maria fez uma pausa, engolindo em seco. Zé Paulo ficou completamente imóvel atrás dela. Eu também pensei em vender o sítio Esperança. Muitas vezes. Nos piores anos de seca, quando sua mãe chorava de fome e você era pequeno, eu pensei. Mas aí eu lembrava. Lembrava do meu pai, que trouxe a gente para cá com nada. Lembrava que a terra, por mais seca que pareça, guarda a nossa história. Ela é a nossa raiz. Maria levou a mão livre à boca. Sua visão começou a embaçar. Por isso, escondi um pouco do nosso ouro. São moedas que seu avô guardou de uma boa venda e que eu guardei das minhas. Não é uma fortuna, mas é o suficiente. É suficiente para você não vender a terra em um momento de desespero. Zé Paulo prendeu a respiração. O ouro não é para você fugir daqui, filho. É para você ficar. É para ajudá-la a florescer. Use para pagar dívidas. Use para comprar uma bomba d'água melhor. Use para plantar uma muda resistente. Use para o seu filho, meu neto, estudar perto, se for o sonho dele. Mas fique, cuide do que é nosso, do que é seu. O lugar onde isto está escondido só eu e o Caramuru sabemos. Ele era um potro esperto, viu onde eu enterrei. Às vezes acho que ele entende mais do que a gente. Confie nele, ele é da terra como nós. Com todo o amor do seu pai, José Augusto.
O silêncio que se seguiu ao fim da leitura foi absoluto. Só se ouvia o som do relógio de parede. Tic-tac, tic-tac. Maria deixou o papel cair suavemente na mesa. Ela estava chorando silenciosamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto bondoso. Zé Paulo parecia ter sido esculpido em pedra. Seus olhos estavam grudados na assinatura no final da carta, na letra do avô que ele nunca tinha conhecido. Severino então puxou o saquinho de pano para perto. Seus dedos desataram o cordão de sisal com dificuldade. Ele abriu a boca do saquinho e inclinou-o sobre a mesa. Com um som surdo e metálico, as moedas caíram. Eram moedas antigas, de ouro. Não eram muitas, talvez 15, 20, mas elas eram pesadas e tinham um brilho suave e profundo que a terra e os anos não conseguiram apagar. Elas rolaram sobre a madeira da mesa, algumas caindo de lado, outras parando diante dos olhos arregalados da família. Ninguém falou. Ninguém tentou tocá-las. Eles apenas olharam, tentando entender. Foi Zé Paulo quem quebrou o silêncio. Sua voz saiu rouca, cheia de uma emoção que ele não conseguia nomear. Caramuru? Sabia? Severino levantou os olhos, encontrou-os do filho. Ele acenou com a cabeça, devagar. Ele viu o seu avô esconder. E ele guardou. Todos esses anos. Ele ficou olhando para aquele muro todos os dias até eu estar pronto para ver. A compreensão foi lentamente inundando o rosto de Zé Paulo. A raiva, a frustração, a pressa, tudo isso começou a se dissolver, substituído por algo muito maior e mais profundo. Ele olhou para as moedas. Não eram só metal, eram o sacrifício de um avô, a sabedoria de um homem que preferiu esconder esperança do que gastar desespero. E eram a lealdade silenciosa de um cavalo que guardou um segredo por uma vida inteira. Meu Deus, Zé Paulo sussurrou. Ele olhou para o pai. Pai, o cavalo, ele guardou nossa história o tempo todo? A pergunta, feita com uma humildade nova, fez novas lágrimas brotarem nos olhos de Severino. Ele acenou novamente. Sim, filho, ele guardou. Maria estendeu a mão e tocou uma das moedas. Era fria e lisa. Seu avô não escondeu ouro, filho, ela disse olhando para Zé Paulo. Ele escondeu raízes, para que a gente não arrancasse as nossas. A verdade daquelas palavras ecoou na sala pequena. Zé Paulo sentou-se pesadamente na cadeira ao lado da mãe. Ele pegou uma das moedas e a segurou na palma da mão, sentindo seu peso. Não era o peso do dinheiro que podia levá-lo para Salvador. Era um peso diferente. O peso de pertencimento. O peso de uma história que era dele, quer ele quisesse ou não. O que a gente faz agora? Ele perguntou, a voz pequena. Severino respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, o ar entrou em seus pulmões sem encontrar um nó de angústia. Ele olhou para a carta, para o ouro, para a esposa chorando, para o filho confuso. A gente fica, ele disse simplesmente. A gente paga o que deve, a gente compra o que precisa para o sítio, e a gente cuida do caramuru. Maria colocou sua mão sobre a mão de Severino na mesa. Seus dedos se entrelaçaram. Era um gesto simples, mas era o primeiro contato verdadeiro entre eles em muitos dias. E os estudos, Zé Paulo? Severino perguntou, olhando para o filho. A professora Helena, a escola técnica. Zé Paulo olhou para a moeda em sua mão, depois para a carta amarelada na mesa. Ele pensou no avô escrevendo aquelas palavras no meio de uma seca, pensando no futuro dele, um neto que ele nunca veria. Pensou em Caramuru, vigiando um muro de pedras em silêncio, ano após ano. Tem uma escola técnica em Juazeiro, ele disse devagar. Fica a 1 hora daqui, dá para ir e voltar no dia. É menos famosa que a de Salvador, mas é uma escola. O olhar que ele trocou com o pai foi carregado de um novo entendimento. Não era uma rendição, era uma escolha diferente. Severino sentiu um alívio tão grande que seu corpo inteiro pareceu afundar na cadeira. Ele não tinha perdido o filho, a terra não seria vendida, e tudo por causa de um segredo guardado por um homem morto e um cavalo velho. Maria se levantou e, por impulso, abraçou Zé Paulo. Depois inclinou-se e beijou a testa de Severino. Vou terminar de servir o almoço, ela disse, a voz embargada, mas leve. A gente come e a gente pensa, com calma. Enquanto ela mexia nas panelas, Severino e Zé Paulo ficaram sentados à mesa, olhando para o tesouro que não era um tesouro. Era uma mensagem do passado, um presente de raízes. E fora, no curral, o guardião dessa mensagem finalmente descansava, seu trabalho completo, seu olhar agora voltado apenas para o céu que se abria sobre o sítio Esperança. O almoço naquele dia foi diferente.
O mesmo feijão, a mesma farinha, mas o sabor era outro. Era o sabor do alívio. Eles comeram em silêncio ainda, mas não era um silêncio pesado. Era um silêncio de digestão, de absorver uma verdade muito grande. Zé Paulo foi quem quebrou o silêncio primeiro. Ele colocou o garfo no prato vazio e olhou para as moedas que ainda estavam no centro da mesa, agora limpas com um pano por Maria. Como a gente vai usar isso? Ele perguntou, olhando para o pai. Severino terminou de comer, tomou um gole de água. A primeira coisa é pagar. Pagar tudo o que a gente deve. No mercado, no veterinário, no moinho. Tirar esse peso. Maria acenou, concordando. Sim, e depois? Sobra. Sobra, Severino disse. O seu avô tinha razão. Não é uma fortuna, mas é uma semente. Dá para comprar um sistema de irrigação melhor para o roçado pequeno. Dá para consertar o telhado do galpão. Dá para comprar um bezerro saudável para repor o rebanho. Ele falava com uma clareza que não tinha há tempos. Era como se a carta do pai tivesse dado a ele não só o ouro, mas também as palavras para planejar. E para mim? Zé Paulo perguntou, sua voz um pouco hesitante. A escola em Juazeiro, a taxa de inscrição, os livros, a passagem. Severino olhou para o filho. É para isso também. É para o seu estudo, para você ter uma profissão, aqui perto ou lá longe. A carta do seu avô é clara. O ouro é para a terra florescer. E você, Zé, você é o maior fruto que essa terra pode dar. As palavras, simples e diretas, atingiram Zé Paulo como um abraço que ele não sabia que precisava. Seus olhos se encheram d'água. Ele baixou a cabeça envergonhado. Eu disse tantas coisas, pensei tantas coisas erradas. A gente só enxerga o que está na frente do nariz quando está com medo, Maria disse, colocando a mão sobre a do filho. Agora a gente pode olhar para os lados e para trás e ver o caminho todo. À tarde, Severino saiu para fazer seu ritual. Ele sentou no banco do alpendre com sua faca e a pedra de amolar, mas desta vez o som xiim, xiim não era o som da fuga ou da ansiedade, era o som do pensamento, da ponderação. Ele estava afiando a lâmina para cortar os nós que prendiam a família, não para se isolar. Maria saiu e sentou ao lado dele. Ela não falou nada por um tempo, apenas olhou para o curral. Ele está muito quieto hoje, ela disse finalmente. Severino parou de afiar e seguiu seu olhar. Caramuru estava deitado e imóvel, não estava mais olhando para o muro. Parecia apenas descansar. A missão dele acabou, Severino falou, sua voz cheia de uma emoção contida. Ele guardou o segredo até o fim. Agora ele pode descansar. Maria colocou a cabeça no ombro do marido, um gesto raro e íntimo. Eu nunca entendi. Até hoje. Desculpa por ter falado em vendê-lo. Você estava pensando na gente, eu também estava, só que de um jeito diferente. Ele colocou o braço em volta dela. Agora a gente está pensando junto. No dia seguinte, pela manhã, Severino e Zé Paulo foram até a cidade. Levaram 5 moedas. A primeira parada foi o mercado do seu Geraldo. O dono, um homem grande e de bigode, ficou surpreso ao vê-los. Severino, Zé Paulo, o que traz vocês? Viemos acertar a conta, seu Geraldo, Severino disse, colocando uma moeda de ouro sobre o balcão de madeira. Seu Geraldo ficou boquiaberto. Ele pegou a moeda, examinou-a contra a luz, mordeu-a levemente, um costume antigo e duvidoso. Isso aqui é ouro de verdade, mas Severino, a sua conta não vale tudo isso. Eu sei, quero pagar a conta e quero comprar mantimentos para o mês. Farinha, feijão, sal, café, óleo, o que der. E o senhor me dá o troco em dinheiro normal. Seu Geraldo coçou a cabeça, mas um sorriso se abriu em seu rosto. Claro, claro, vou fazer as contas e... parabéns, hein? Deu a volta por cima. Severino apenas acenou. Não explicou. Alguns segredos eram para ficar na família. A próxima parada foi a loja de ferragens e material de construção. Com outra moeda, Severino comprou um novo sistema de irrigação por gotejamento, simples, mas eficiente, e um rolo de arame farpado novo. Zé Paulo carregou as caixas para a carroça velha com um vigor novo. Depois, foram ao veterinário. A dívida do remédio do bezerro foi paga com um pedaço de uma terceira moeda, e eles ainda compraram vitaminas e um suplemento especial para Caramuru. Para dar um pouco de força, o veterinário disse, sem fazer muitas perguntas. Na volta para casa, sentados na carroça puxada pelo jumento, o silêncio entre pai e filho era diferente. Era um silêncio de trabalho em equipe. Zé Paulo quebrou o silêncio. Pai, a escola em Juazeiro.
Eu posso ir conhecer a semana que vem, a pé até a estrada e pegar o ônibus? Severino olhou para o filho. Pode, e eu vou com você. Zé Paulo ficou surpreso. O senhor vai? É a sua escolha, mas eu quero ver onde você vai ficar. Quero saber se é um lugar bom. É meu dever. Um sorriso tímido apareceu no rosto de Zé Paulo. Era mais do que ele esperava. Tudo bem. Quando chegaram em casa, Maria já estava colocando os novos mantimentos na despensa. Seus olhos brilharam ao ver as pratelerias que pela primeira vez em meses não estavam quase vazias. Olha só, Severino, dá até gosto de ver. A noite caiu sobre um sítio Esperança transformado. Não fisicamente a casa ainda era a mesma, a terra ainda era seca, mas o ar dentro dela era leve. Eles jantaram e depois sentaram-se na sala. As moedas restantes estavam guardadas em um lugar seguro, mas a carta do avô José Augusto estava em cima da mesa como um centro. Zé Paulo pegou a carta e leu novamente, em silêncio. Desta vez, cada palavra parecia fazer mais sentido. Use para o seu filho, meu neto, estudar perto, se for o sonho dele. Ele leu o trecho em voz alta. Ele já pensava em mim, e nem me conheceu. Ele acreditava no futuro. Maria disse suavemente. Acreditava que a gente ficaria. E por acreditar ele guardou o presente para a gente. Severino observava o filho. Viu a raiva dos últimos dias dar lugar a uma reflexão profunda. Viu o menino que queria fugir começando a virar o homem que queria construir. O seu avô era um homem sábio, Severino disse. Ele sabia que valor não está no que você corre atrás, mas no que você preserva. Na manhã seguinte, Severino foi ao curral bem cedo. Caramuru estava deitado. Ele mal se moveu quando Severino entrou. O vaqueiro se ajoelhou ao lado dele, pegou o suplemento que tinha comprado, misturou com um pouco de ração úmida e ofereceu na mão. Caramuru cheirou a comida, lambeu um pouco, comeu uma pequena porção sem entusiasmo. Seus olhos estavam sem brilho. Ele parecia cansado de uma forma definitiva. Você fez certo, amigo. Severino sussurrou, acariciando a testa do cavalo. Você entregou. Agora é a nossa vez. Nós cuidamos. Ele ficou ali por um longo tempo, apenas fazendo companhia. Percebeu que Maria e Zé Paulo se aproximaram e ficaram parados do lado de fora da cerca, observando. Não disseram nada. Apenas observavam, com um novo respeito, a criatura velha e frágil que tinha salvado seu lar. No final da tarde, Zé Paulo procurou o pai, que estava começando a instalar o novo sistema de irrigação no pequeno roçado de feijão. Pai, deixa eu ajudar. Severino parou e olhou para ele. Sabe como fazer? Não, mas o senhor pode me ensinar. E ali, com as mãos na terra, sob o sol que começava a se pôr, Severino começou a ensinar ao filho não apenas como enterrar um tubo de gotejamento, mas como ler a umidade da terra, como proteger a muda jovem, como planejar para a próxima estação. Era um conhecimento que vinha de gerações, e pela primeira vez, Zé Paulo ouvia não como uma sentença de prisão, mas como uma herança. Enquanto trabalhavam, Caramuru os observava de seu canto no curral. Seus olhos já não tinham a intensidade de antes. Eles estavam suaves, distantes, mas se você olhasse bem, parecia haver uma satisfação tranquila neles. A família estava unida, a terra seria cuidada, sua longa guarda tinha finalmente um fim bom. O segredo estava revelado, a dívida seria paga. E uma nova esperança, frágil e preciosa como uma muda verde em meio à caatinga, começava a brotar no sítio Esperança. Maria foi a primeira a notar. Era manhã cedo e ela estava levando um balde de água fresca para o curral. Caramuru estava deitado no mesmo lugar do dia anterior. Ele não se levantou para recebê-la. Seus olhos estavam abertos, mas pareciam vazios, sem foco. Severino? Ela chamou, sua voz um pouco mais alta do que o normal. Vem aqui um instante. Severino saiu do galpão onde estava organizando o novo arame farpado. Ele se aproximou da cerca e olhou. Um frio passou por seu corpo. Ele abriu o portão e entrou. Ajoelhou-se ao lado do cavalo. Caramuru? E aí, companheiro? O cavalo virou a cabeça com uma lentidão dolorosa. Seus olhos encontraram os de Severino. Havia reconhecimento lá, mas era fraco, como uma luz muito distante. Ele tentou fazer o movimento de levantar a cabeça para encostar no ombro de Severino, mas não teve força. A cabeça caiu de volta na palha com um baque suave.
Ele não comeu quase nada da ração com o suplemento. Maria disse, sua voz preocupada. Só cheirou e deixou. Severino assentiu sem tirar os olhos do animal. Ele passou a mão pelo pescoço magro, sentindo a pele frouxa e os ossos salientes. A respiração de Caramuru era superficial e rápida. Parece que ele desistiu, Severino falou, as palavras saindo com dificuldade. Zé Paulo chegou perto da cerca. Ele observou a cena em silêncio. Nos últimos dias ele tinha visto o cavalo com novos olhos. Já não era um peso, um símbolo do passado. Era o guardião, a criatura que tinha segurado o futuro da família até que eles estivessem prontos para recebê-lo. O que a gente faz, pai? Zé Paulo perguntou. A gente cuida, Severino respondeu, sua voz firme. A gente fica com ele, até o fim. E foi o que fizeram. A rotina do sítio continuou, mas com um novo centro. As tarefas eram feitas rapidamente, e sempre havia alguém perto do curral. Maria levava água fresca a cada 2 horas. Zé Paulo tentava oferecer pedaços de cana-de-açúcar, o doce favorito de Caramuru. O cavalo às vezes lambia, mas não mastigava. Severino passava a maior parte do tempo ali. Sentava-se no chão, ao lado da cabeça de Caramuru, às vezes em silêncio, às vezes falando baixinho. Lembra daquela vez no Riacho Seco? Você escapou e foi beber água onde não devia. Eu fiquei bravo, mas você só olhava para mim com essa cara de quem não fez nada. Severino sorria fraco, lembrando. Ou do dia que o Zé Paulo, pequenininho, tentou subir no seu lombo e você ficou parado durinho, como uma estátua. Você sempre soube, não é? Sempre soube o que era importante. Caramuru ouvia. Suas orelhas se mexiam levemente na direção da voz de Severino. Era o único sinal de que ele ainda estava ali. No segundo dia, Ramiro Alencar voltou. Sua caminhonete vermelha levantou poeira na estrada. Desta vez ele não saiu do carro. Bateu a porta e foi direto para o alpendre, onde Severino estava descansando por alguns minutos. Severino, bom dia. Vim para a resposta. Hoje é sexta-feira. Severino olhou para o homem. Não havia mais dúvida em seu peito. Só havia uma certeza profunda e tranquila. A resposta é não, senhor Ramiro. O sítio não está à venda. Ramiro não pareceu surpreso, pareceu irritado. Não? Olha, Severino, pense bem, a oferta é boa, você não vai ter outra igual. Não preciso de outra. Nós vamos ficar aqui. E as dívidas? O futuro do seu filho? Ramiro insistiu, jogando o olhar em direção a Zé Paulo, que observava da porta da cozinha. Zé Paulo saiu e nós vamos ficar aqui. E as dívidas? O futuro do seu filho? Ramiro insistiu, jogando o olhar em direção a Zé Paulo, que observava da porta da cozinha. Zé Paulo saiu e foi ficar ao lado do pai. Meu futuro está aqui, senhor Ramiro. Obrigado pela preocupação. Ramiro olhou de um para o outro, vendo uma união que não estava ali na sua última visita. Ele franziu a testa. Alguma coisa mudou. O que foi? Conseguiram um empréstimo? Algo assim, Severino disse calmamente. Bom dia, senhor Ramiro. O fazendeiro percebeu que a conversa tinha terminado. Balançou a cabeça, como se lamentando a burrice do vaqueiro. Você vai se arrepender. A terra aqui não perdoa. Ele deu meia volta e foi embora. Quando a poeira da caminhonete baixou, Zé Paulo soltou o ar que estava segurando. Acho que ele não vai voltar. Não, Severino concordou. Ele vai procurar terra em outro lugar. A nossa ele não toca mais. À noite a família se reuniu para o jantar. A conversa era tranquila sobre as pequenas coisas do dia, na seguinte, mas toda a conversa era entrecortada por olhares em direção à janela que dava para o curral. Caramuru estava lá fora, sob as estrelas. Ele está piorando, não está? Maria perguntou baixinho. Severino não precisou responder. Todos sabiam. Depois do jantar, Zé Paulo se aproximou do pai. Pai, eu gostaria de ficar com ele um pouco hoje, sozinho. Severino olhou para o filho surpreso. Depois compreensão suavizou seus olhos. Claro, filho. Fica o tempo que quiser. Zé Paulo pegou uma lanterna e saiu. Foi até o curral e sentou-se no mesmo lugar onde o pai sempre se sentava. Caramuru estava deitado, seus olhos fechados. Ao ouvir os passos, ele os abriu. Oi, Zé Paulo disse, sua voz soando estranha no silêncio da noite. Sou eu, o Zé. Ele estendeu a mão e tocou levemente a testa do cavalo. A pele era quente e seca. Eu nunca te dei muita bola. Sempre te vi como um problema, um animal velho que atrapalhava. Eu estava errado. Zé Paulo fez uma pausa procurando as palavras. O Senhor, você guardou tudo. Guardou o segredo do meu avô. Guardou a história do meu pai. E no fim, você guardou a gente.
A minha família. Eu não entendia antes. Mas agora eu entendo. Obrigado. Caramuru moveu uma orelha. Seus olhos, na luz fraca da lanterna, pareciam olhar para o rosto do rapaz. Então, com um esforço que pareceu consumir suas últimas energias, ele esticou o pescoço e empurrou suavemente o focinho contra a mão de Zé Paulo. Foi um toque breve, mas cheio de uma intenção clara, um perdão, um aceite. Zé Paulo sentiu um aperto forte na garganta. Ele ficou ali, acariciando o animal, até o frio da noite se aprofundar. Quando voltou para casa, seus olhos estavam vermelhos, mas seu coração estava mais leve do que nunca. Na manhã seguinte, Caramuru não conseguiu mais se levantar. Ele permaneceu deitado, sua respiração ainda mais fraca. A família inteira ficou por perto. Maria trouxe um cobertor velho e cobriu o corpo do cavalo, para protegê-lo do frio da manhã. Zé Paulo ficou sentado na cerca, observando. Severino não se afastou do lado do amigo. Era claro para todos. O cavalo não estava sofrendo. Ele estava apenas indo embora, lentamente, com paz. Sua missão estava cumprida. O segredo estava seguro. A família estava unida. Não havia mais razão para ficar. Ao meio-dia, Caramuru abriu os olhos por um longo momento. Seu olhar percorreu o curral, passou por Maria, por Zé Paulo na cerca e finalmente se fixou em Severino. Havia uma serenidade profunda naquele olhar, uma despedida silenciosa. Severino entendeu. Ele se ajoelhou e colocou a mão na testa do cavalo. "Está tudo bem, camarada?" Ele sussurrou, sua voz grossa pela emoção. "Você pode ir. A gente está bem. Eu cuido deles. Eu prometo." Caramuru soltou um longo suspiro. Era um som profundo que parecia libertar anos de espera, de vigília. Seus olhos se fecharam. Seu corpo, já tão imóvel, pareceu afundar um pouco mais no chão, relaxando de uma vez por todas. Ele não morreu naquele momento, mas todos que estavam ali sabiam que a partida era questão de horas. O guardião estava se retirando. Sua vigília de 30 anos chegava finalmente ao fim. E de uma forma estranha, não era triste, era solene. Era como testemunhar o pôr do sol após um longo dia de trabalho. Era natural, era certo. A família não se afastou. Eles continuaram ali fazendo companhia ao seu membro mais antigo e silencioso em seus últimos momentos de vigília, honrando pela primeira vez todos juntos a lealdade que tinha salvado suas vidas. A primeira luz da manhã não chegou com um estrondo. Ela veio devagar, pintando o céu atrás da caatinga de um rosa muito fraco, depois de um laranja quente. No curral do sítio Esperança, a família ainda estava ali. Maria estava sentada numa cadeira trazida da cozinha, com um cobertor nos ombros. Zé Paulo estava encostado na cerca, os olhos vermelhos de cansaço e vigília. Severino não tinha se movido. Ele continuava ajoelhado no chão de terra, ao lado da cabeça de Caramuru, sua mão direita repousando sobre o pescoço magro do cavalo. A noite toda tinha sido assim, silêncio, interrompido apenas pela respiração cada vez mais fraca do animal. Agora, com a nova luz, Severino pôde ver o rosto de Caramuru com mais clareza. Estava tranquilo, os olhos estavam fechados, a respiração era quase imperceptível, um leve movimento dos flancos que demorava segundos entre uma vez e outra. Maria se levantou e se aproximou. Ela colocou a mão no ombro do marido. "Severino, você quer um café? Você passou a noite toda aqui." Ele balançou a cabeça sem tirar os olhos do cavalo. "Não, eu fico." Zé Paulo se aproximou também. Ele olhou para Caramuru e depois para o pai. "Pai, ele está em paz." Severino sabia que era verdade. Não havia sofrimento naquele corpo quieto. Havia apenas um cansaço muito antigo e uma espera que estava no fim. O sol começou a aparecer, uma fatia dourada no horizonte. Seus raios quentes atravessaram o curral, iluminando o pelo opaco de Caramuru, aquecendo a terra fria da noite. Foi quando o cavalo abriu os olhos. Não foi um abrir repentino. Foi lento, pesado. Seus olhos escuros, agora embaçados pelo tempo e pela fraqueza, procuraram até encontrar os de Severino. E ali, naquela luz dourada do amanhecer, eles se entenderam uma última vez. Severino sentiu um nó enorme na garganta. Ele se inclinou para a frente. Com as duas mãos, ele acariciou a face do animal, passando os dedos pela testa lisa, pelas orelhas macias. "Tá na hora, não tá, amigo?" Ele sussurrou, sua voz quebrada pelo cansaço e pela emoção. "Tá na hora de descansar." Caramuru soltou um ar longo e suave pelas narinas.
parecia um suspiro de alívio. Severino se moveu então. Com um cuidado infinito, ele deslizou para sentar-se no chão, com as costas contra a cerca. Depois, com uma força gentil, ele colocou os braços em volta do pescoço de Caramuru e o puxou para perto. O cavalo não resistiu. Ele deixou a cabeça, pesada e quente, ser guiada até o ombro de Severino. Ali ficaram. O vaqueiro sentado no chão, o cavalo velho deitado, sua cabeça aconchegada no ombro do homem, como tantas vezes tinha feito em 30 anos de amizade. Maria levou as duas mãos à boca, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Zé Paulo colocou o braço em volta da mãe, puxando-a para perto, seus próprios olhos cheios d'água. Severino aproximou os lábios da orelha de Caramuru. Sua voz saiu num sopro, só para ele ouvir. Obrigado, velho amigo. Obrigado por tudo, por cada passo, por cada corrida, por cada silêncio. Obrigado por guardar o segredo do meu pai. Obrigado por guardar a minha família. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Você foi mais que um cavalo. Você foi um irmão. Você foi um guardião. Vá em paz, guardião. Eu cuido deles agora. Eu prometo. Ele sentiu um tremor leve percorrer o corpo do animal. Caramuru tentou levantar a cabeça uma última vez, mas não conseguiu. Em vez disso, ele fez um esforço pequeno e pressionou o focinho com mais força contra o ombro de Severino, num último toque, uma última confirmação. Então, Caramuru respirou fundo. Foi uma respiração longa, que encheu seus pulmões fracos. Ele aprendeu por um segundo, e depois soltou. Foi um suspiro profundo, calmo, final, como o som do vento saindo de um lugar muito antigo. E com aquele suspiro, toda a atenção, todo o peso, todo o dever de 30 anos saiu do corpo de Caramuru. Seus músculos, que estavam levemente contraídos, relaxaram completamente. Sua cabeça, que estava apoiada no ombro de Severino, ficou um pouco mais pesada. O movimento ritmado dos seus flancos parou. O silêncio que caiu sobre o curral não era o silêncio da noite, nem o silêncio da espera. Era um silêncio diferente. Era o silêncio do fim. Severino não se moveu. Ele continuou ali, segurando a cabeça do seu amigo, sentindo o calor lentamente começar a deixar o corpo. Seus olhos estavam secos, mas sua face estava molhada de lágrimas que ele nem percebeu que estavam caindo. Maria e Zé Paulo se aproximaram lentamente. Maria se ajoelhou do outro lado de Caramuru e colocou a mão no seu flanco, onde não havia mais movimento. Ela chorou baixinho. Zé Paulo ficou em pé, olhando para o cavalo com um respeito imenso. Ele então se ajoelhou também, ao lado da mãe, e colocou a mão no pescoço de Caramuru sobre a mão do pai. Eles ficaram assim, os três, em volta do corpo quieto de Caramuru, enquanto o sol subia no céu e iluminava completamente o curral. Não havia pressa, não havia palavras necessárias. Havia apenas o momento sagrado da despedida. Foi Severino quem finalmente se moveu. Ele lentamente soltou o abraço e deixou a cabeça de Caramuru repousar suavemente na palha. Ele se levantou, suas juntas rangendo depois de tantas horas no chão. Ele olhou para sua família, para a dor nos rostos da esposa e do filho, e para a paz no rosto do seu cavalo. Agora ele descansa, Severino disse, sua voz rouca, mas firme. O que a gente faz? Zé Paulo perguntou, levantando-se. Severino olhou para o lugar onde o muro de pedras estava, o lugar do segredo. A gente enterra ele aqui, no lugar dele, no lugar onde ele guardou o nosso futuro. Maria acenou concordando. É o lugar certo. Zé Paulo olhou para o pai. Eu vou cavar, pai, deixa eu fazer isso. Severino olhou para o filho. Viu a determinação no seu rosto. Viu o desejo de fazer parte, de honrar. Ele acenou com a cabeça. Vamos cavar juntos. Eles foram buscar as pás. Enquanto Severino e Zé Paulo começavam a marcar e a cavar a terra próxima ao muro, no canto que Caramuru sempre observou, Maria ficou com o cavalo. Ela pegou um balde de água limpa e um pano macio. Com uma delicadeza de mãe, ela começou a limpar o pelo de Caramuru, tirando a poeira e a palha, acariciando seu corpo pela última vez. O som das pás cortando a terra era o único som no sítio. Era um som pesado, mas não triste. Era um som de trabalho, de respeito. Enquanto cavavam lado a lado, Severino e Zé Paulo não falaram muito. Mas o silêncio entre eles não era pesado. Era um silêncio de compreensão, de aceitação, de uma tarefa que precisava ser feita juntos. O sol já estava alto quando o buraco ficou pronto. Era profundo e largo o suficiente. Eles voltaram para o curral. Com muito cuidado, os três Severinos, Zé Paulo e Maria pegaram o cobertor em que Caramuru estava deitado e o usaram como uma pá de
gaiola. Levantaram o corpo leve do cavalo e o carregaram, com passos lentos e respeitosos, até o buraco. Baixaram-no com cuidado. Severino ajustou a cabeça de Caramuru, deixando-a numa posição natural, como se ele estivesse apenas dormindo. Ficaram todos parados à beira da cova, olhando para baixo. O sol iluminava o pelo do cavalo, dando-lhe um último brilho. Adeus, Caramuru, Maria sussurrou. Descansa em paz, Zé Paulo disse, sua voz firme. Severino não disse nada, ele apenas olhou. Memorizou aquele momento, aquele rosto tranquilo. Então, ele pegou a pá. Pegou a primeira pasada de terra e deixou-a cair suavemente sobre o corpo do amigo. O som da terra batendo no cobertor era surdo e final. Zé Paulo pegou a outra pá, e assim, pai e filho, começaram a cobrir o buraco, terra sobre terra, até que o corpo de Caramuru desapareceu da vista, ficando para sempre parte da terra que ele tanto ajudou a guardar. Quando terminaram, o sol estava quase a pino. O monte de terra fresca era uma marca nova no canto do curral. Uma marca de fim, mas também de uma promessa. Severino enfiou a pá na terra e olhou para a família. Estavam sujos, cansados, com os corações doloridos, mas estavam juntos. Amanhã, ele disse, a gente planta uma árvore aqui, uma árvore forte, para ele viver de outro jeito. Maria pegou a mão dele. Zé Paulo colocou a mão no ombro do pai. E juntos deixaram o curral em silêncio. O guardião tinha partido, mas a família que ele protegeu permanecia mais unida do que nunca, com raízes agora mais profundas do que nunca no sítio Esperança. A manhã seguinte chegou com um céu limpo e um sol que já não parecia tão cruel. O monte de terra fresca no canto do curral era uma mancha escura e nova no chão claro. Severino acordou ao lado de Maria, e pela primeira vez em muitas semanas, o primeiro pensamento não foi de dívidas ou de discussões. Foi de uma tarefa a cumprir, uma promessa a honrar. Ele saiu da cama em silêncio, mas Maria já estava acordada. Hoje a gente planta a árvore, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Hoje, Severino concordou. Enquanto ele se vestia, Zé Paulo apareceu na porta do quarto já de camisa e calça jeans. Eu já vou buscar as mudas, pai. A que a gente separou ontem, a de um buzeiro. A de um buzeiro é boa, Severino disse. É forte, aguenta a seca. O umbuzeiro era a árvore sagrada do sertão. Dava sombra, dava fruto, sobrevivia onde quase nada mais crescia. Era a escolha certa. Depois do café, Zé Paulo foi até o pequeno viveiro que eles tinham atrás da casa, onde algumas mudas resistentes esperavam por um lugar. Ele escolheu a mais robusta, com raízes firmes envoltas em um saco de aniagem. Carregou-a com cuidado. Severino já estava no curral com 2 pás. Ele não estava cavando, estava apenas olhando para o monte de terra. Quando Zé Paulo se aproximou, ele apontou para um ponto a cerca de meio metro à frente da sepultura. Aqui, a sombra da árvore, quando crescer, vai cobrir ele. Vai dar fresquinho para ele. Zé Paulo assentiu. Ele colocou a muda no chão e pegou uma das pás. Juntos, pai e filho começaram a cavar. A terra era mais dura aqui, não escavada recentemente. O trabalho era silencioso, só o som das lâminas cortando o solo. Maria chegou com um balde de água. Ela não interferiu, apenas observou os 2 homens trabalhando juntos, a sincronia entre eles que antes estava perdida. Quando o buraco ficou pronto, profundo e largo, foi ela quem segurou a muda enquanto Severino e Zé Paulo a colocavam no lugar, posicionando-a com cuidado. Segura firme, mãe, Zé Paulo disse, enquanto ele e o pai começavam a jogar a terra de volta, firmando a muda no lugar. Quando terminaram, a pequena árvore ficou em pé, um pouco frágil, mas reta, ao lado do monte de terra que guardava Caramuru. Maria despejou o balde de água lentamente ao redor da base, a terra escura bebendo a umidade. Pronto, Severino disse, espetando a pá no chão. Agora é cuidar. Ficaram os 3 em pé, olhando para o trabalho feito. O curral estava diferente. Já não era apenas um lugar de trabalho ou de abrigo para um animal doente. Era um lugar de memória, de respeito. Pai, Zé Paulo falou depois de um tempo, sobre a escola em Juazeiro. Eu fui aceito. A carta chegou ontem, mas contudo, eu não falei. Severino olhou para o filho. E o que você quer fazer? Zé Paulo respondeu sem hesitar. Eu quero ir, mas não para nunca mais voltar. É um curso diurno. Eu posso pegar o ônibus das 5 da manhã e voltar no das 6 da tarde. Vai ser cansativo, mas dá. Nos fins de semana eu fico aqui e ajudo. Aprendo com o senhor. Ele fez uma pausa.
se o Senhor deixar. Maria segurou a respiração. Olhou para Severino. Severino olhou para a muda de um buzeiro, para a terra molhada, para a sepultura ao lado. Ele pensou no pai, que escondeu o ouro para que a família ficasse. Pensou em Caramuru, que guardou o segredo. E pensou no filho, que agora não queria mais fugir, mas construir, de um jeito novo. Claro que deixo, Severino disse, sua voz carregada de uma emoção que ele não tentou esconder. É um bom plano. Você estuda e vem para casa. A casa sempre vai estar aqui. O alívio e a alegria que iluminaram o rosto de Zé Paulo foram a melhor resposta. Maria sorriu, enxugando uma lágrima no canto do olho. Tem mais uma coisa, Zé Paulo disse um pouco hesitante. Eu fiz uma lista, com o resto do ouro do avô. Coisas que a gente precisa, uma cerca nova para o Pasto Norte, um depósito de água melhor, sementes certificadas de palma forrageira que é mais resistente, é um investimento, no sítio. Severino pegou a lista que o filho estendia. Eram itens simples, práticos, escritos com uma letra cuidadosa. Não eram sonhos de cidade grande, eram planos para a terra, para o futuro deles ali. Você aprendeu rápido, Severino disse, um orgulho claro em sua voz. Tive bons professores, Zé Paulo respondeu, olhando para o pai e depois para o monte de terra ao lado da muda. Os dias que se seguiram foram de um trabalho diferente. A tristeza pela perda de Caramuru ainda estava lá, mas ela não paralisava. Ela movia, dava força. Com algumas das moedas restantes, eles compraram o material para a cerca nova. Desta vez, Severino não trabalhou sozinho. Zé Paulo estava ao seu lado aprendendo a esticar o arame, a cravar as estacas, a fazer um nó que duraria anos. Maria trazia água e comida para eles e às vezes ficava só observando com um sorriso no rosto. Uma tarde, enquanto descansavam à sombra do alpendre, uma caminhonete poeirenta parou na porteira. Não era a de Ramiro, era a do veterinário, seu Bené. Boa tarde, vim ver aquele bezerro, Severino, e ouvi dizer que o Caramuru partiu. Sinto muito. Obrigado, seu Bené, Severino disse. Ele partiu em paz. E o sítio? Ouvi rumores que o Ramiro estava de olho. O sítio fica, Severino respondeu com uma calma que não admitia discussão. A família fica. Seu Bené sorriu, um sorriso de quem entendia. Ainda bem, lugar bom com gente boa tem que permanecer. Ele olhou para Zé Paulo, que ajudava a descarregar um saco de sal mineral da carroça. E o jovem, vai para a cidade? Vai estudar em Juazeiro, mas volta todo dia, Maria respondeu com orgulho na voz. Melhor ainda, conhecimento novo na cabeça e raiz forte no chão. É o futuro. As palavras do veterinário ecoaram no ar. Era exatamente aquilo. Na semana seguinte, Zé Paulo começou suas aulas. Severino acordava com ele às 4:30 da manhã e preparavam um café juntos antes do primeiro ônibus passar na estrada principal. Eles mal conversavam nessas horas escuras, mas a companhia era suficiente. A rotina do sítio se estabeleceu. Severino cuidava dos animais e da terra durante o dia. Maria administrava a casa e a pequena horta que eles começaram perto da nova irrigação. Zé Paulo voltava no fim da tarde, muitas vezes com livros e anotações, e ia direto ajudar no que precisava. E todos os dias, sem falta, alguém dava uma volta até o curral, para regar a muda de um buzeiro, para ver se ela estava crescendo. E para ficar um minuto em silêncio ao lado do monte de terra. A muda, regada e cuidada, não definhou. Num gesto simbólico, Maria amarrou uma fita vermelha, da cor do pelo de Caramuru, num galho baixo. Era uma lembrança. Certa tarde, um mês depois, Severino foi até o curral sozinho. O umbuzeiro já mostrava novas folhas verdes, pequenas e resistentes. Ele se sentou no chão, entre a árvore jovem e a sepultura. Olha só, camarada, ele disse baixinho, como se conversasse com um amigo presente. A coisa está andando. O Zé está se saindo bem na escola. A Maria está com a horta mais bonita. A cerca nova está de pé. Ele fez uma pausa. Sinto sua falta, todo dia. Mas acho que você sabia que ia ficar tudo bem. Por isso foi em paz, né? O vento quente do sertão balançou levemente as folhinhas novas do umbuzeiro, fazendo um som suave. Era como um sussurro de resposta. Naquela noite, durante o jantar, Zé Paulo estava animado. A professora de agronomia falou de um projeto para pequenas propriedades. Usar a vegetação nativa da caatinga de forma sustentável. Dá para criar abelhas, por exemplo. Mel de aroeira. É valorizado na cidade. O sítio tem muita aroeira. Severino ouviu interessado. Abelhas? Nunca pensei nisso. Eu posso estudar mais, e a gente pode tentar. Começar pequeno. Maria sorriu.
Mel do Sítio Esperança. Gosto do nome. Era um novo sonho. Não um sonho de fuga, mas de crescimento. De florescer, como a carta do avô tinha dito. O tempo foi passando. As estações secas e úmidas se alternaram. O umbuzeiro no curral cresceu. Em 1 ano, já dava sombra. Em 2, já era uma árvore de verdade, sua copa espalhada cobrindo o local onde Caramuru descansava. Zé Paulo se formou no curso técnico, conseguiu um estágio numa cooperativa em Juazeiro, mas continuou voltando para casa todo dia. Trazia ideias, projetos. Aos poucos, com cuidado, o Sítio Esperança foi se transformando. Não virou uma grande fazenda, continuou sendo um sítio, mas um sítio mais resistente, mais diverso, com uma pequena colmeia de abelhas nativas e um sistema de captação de água da chuva que Severino e Zé Paulo construíram juntos. A última conversa no sertão não foi feita de palavras, foi feita de ações, de um pai e um filho trabalhando lado a lado sob o sol, de uma mãe cantarolando na cozinha enquanto preparava a comida, do som do vento nas folhas do umbuzeiro que crescia forte sobre um guardião adormecido. Severino entendera, finalmente. Algumas almas vinham em formas silenciosas, só para nos proteger até que pudéssemos andar com nossas próprias pernas. Caramuru era uma dessas almas, e sua maior lição não estava no segredo que ele guardou, mas no amor que ele inspirou. Um amor que não prendia, mas que arraigava, que não sufocava, mas que dava base para crescer. E sob a sombra daquela árvore que era memória e futuro, a família de Severino estava finalmente segura.